Maravilha, galera. Então, estamos aqui agora para falar um pouquinho sobre substâncias e misturas. Então, vamos lá. Pessoal, uma forma bem fácil da gente entender é classificar então a matéria, que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, de três formas. Nós vamos ver aqui elemento químico, classificá-la como substância e como misturas, tá certo? Então, vamos para o primeiro aqui. Elemento químico. O que seria então um elemento químico? É um conjunto de átomos iguais. Esse conjunto, então, de átomos iguais, ele é representado por um símbolo, galera. Esse símbolo, ele pode ser uma letra maiúscula, como você está vendo aqui esses três primeiros exemplos, ou duas letras, sendo a primeira letra maiúscula e a minúscula. Por que acontece geralmente isso, gente? É pelo seguinte, primeiro que nós temos aí é o hidrogênio, tá? O hidrogênio é representado pela letra H. Então, geralmente, os elementos são representados pela primeira letra do seu nome, tá? Hidrogênio começa com a letra H, então, Hzão. O que acontece é que nós temos o hélio. O hélio também começa com a letra H. E aí poderia, então, ficar confuso quem seria um ou outro. E aí você acrescenta, então, uma segunda letra, só que agora minúscula, preferencialmente a segunda letra também do nome, para diferenciar. Isso também vai acontecer com os próximos que você está vendo aí, tá certo? Então, como por exemplo, como o carbono e o cálcio, ok? Temos outro aí também, gás de nitrogênio, ok? Com o sódio e assim por diante. Então, não esquece, elemento químico, conjunto de átomos iguais, representado por um símbolo, ou uma letra maiúscula, ou duas letras, uma maiúscula e uma minúscula. Uma melhor forma de você saber isso é você ir atrás de uma tabela periódica, tá certo? Na tabela periódica, cada elemento tem o seu quadradinho, e lá nesse quadradinho, por exemplo, eu representei aqui para você aqui o boro, tá certo? Ele tem então a sua representação simbólica pela letra e o seu nome, tá bom? Beleza? Vamos à frente então. Ah, a próxima classificação de substância. Então, o que que vem ser uma substância, galera? Substância já é um conjunto de moléculas iguais, ok? Representado por uma fórmula. Então, esses símbolos agora vão se unir e vão formar uma molécula, tá certo? Que daremos o nome então para a fórmula. Nós temos alguns aqui para você, tá certo? Como por exemplo aqui, ó, gás oxigênio, ok? Então você pega lá dois átomos de oxigênio para representar a molécula do oxigênio, gás hidrogênio, tá certo? H2O, molécula de água, CO2, ok? Dióxido de carbono. Aí o que acontece nas substâncias? Elas podem então ser classificadas, gente, de duas maneiras, ou na forma simples ou na forma, no caso, composta. Quando você vai ter uma substância simples? Quando a tua molécula contiver apenas o mesmo elemento químico. Então, quando a tua substância for formada pelo mesmo elemento químico, você terá aquilo que nós chamamos de substância simples. É o que acontece com esses exemplos que você podem ver e com o gás oxigênio, com o gás hidrogênio que nós já falamos aqui um pouquinho para você. A substância composta é quando você vai perceber na fórmula diferentes elementos químicos. Então, por exemplo, H2O, você tem então hidrogênio e oxigênio, um diferente do outro. CO2, você tem carbono e oxigênio. Então, não esquece. Substância simples é, é uma substância formada apenas por um tipo de elemento químico, H2, O2, O3, tá certo? Substância composta, você vai ter na sua fórmula dois ou mais elementos químicos diferentes. Vamos para frente. Bom, as misturas, o que vem ser então as misturas, pessoal? A mistura, ela já é uma junção de substâncias diferentes, que podem ser simples ou podem ser substâncias o quê? Compostas. Vamos dar aqui dois exemplos para vocês. Se você pegar a substância água e acrescentar sal, então substâncias diferentes, você vai estar fazendo uma junção delas e formando uma mistura de água com sal. Beleza? Também se você pegar aqui a água e colocar um pouco de óleo, você então está aí colocando uma junção de substâncias diferentes e está formando uma mistura de água, o quê? Com óleo. Agora, o que que acontece, galera? Vamos para frente aqui. O que que vai acontecer aqui para a gente falar um pouco mais sobre as misturas? Bom, as misturas elas podem ser classificadas em misturas homogêneas ou heterogêneas. Mas para ficar bem fácil, a gente vai definir para você o que que é fase. A fase é cada aspecto visual contida no teu sistema ou na mistura. Então, por exemplo,
aqui nesse primeiro. E você pega lá, então, o recipiente, coloca lá água, acrescenta um pouco de areia e óleo, como dá dentro para a gente perceber aqui. O que vai dar para a gente visualizar, gente? Vai dar para a gente visualizar os três, vai dar para perceber o óleo, a água, a areia. Tá certo? Então, cada esse aspecto que a gente está vendo dessa junção, então, desse sistema, eu vou chamar de fase. Como eu estou enxergando três, eu vou falar então que eu tenho nessa minha junção, nessa minha mistura, três fases. Se eu, por exemplo, pegar um sal qualquer e adicionar isso à água, tá certo? Olha o que vai acontecer. Eles vão ter apenas um aspecto visual. E aí eles vão ter apenas uma fase, ok? Vamos mais à frente para a gente fazer alguns exemplos aqui. Veja lá então, tá certo? Não esquece. Se a tua junção da tua mistura tiver apenas uma fase, será homogênea. Se tiver duas ou mais, é heterogênea. Então, exemplos aqui, pessoal. Água e óleo. O que vai acontecer? A água com óleo, elas terão apenas um aspecto. Então, você vai ter aqui apenas uma fase. Logo, então, essa mistura será classificada como homogênea. Toda mistura homogênea será monofásica, ou seja, terá apenas uma fase. Vamos para o segundo exemplo aqui. Nós temos a água, álcool e sal dissolvido. Ó, o que vai acontecer? Eles vão se apresentar em um único aspecto visual. Também será uma mistura que é homogênea, porque nós teremos apenas uma fase. Próximo, nós temos aqui então água e óleo. Veja o que vai acontecer agora. Dá para a gente perceber tanto a água quanto o óleo. Então, cada um aqui vai constituir uma fase. Então, vou ter aqui duas fases, então essa minha mistura será chamada de heterogênea. Próximo, água, aqui embaixo, tá certo, galera? Nós temos aqui água, ok? Água, álcool, óleo e areia. Então, o que vai acontecer, gente? A água, o álcool vão ficar o quê? Dissolvidos entre si, tá? Constituindo apenas uma fase, ok? E aí vai dar para a gente perceber o óleo, ok? Duas fases. E vai dar para a gente perceber também, no caso, a areia, que faltou aqui a representação na figura. Então, eu teria aqui três fases. Então, no caso, a minha mistura seria heterogênea, tá certo? Próxima, água e gelo. O que vai dar para acontecer, gente? Alguém pode dizer, eu tenho a mesma substância, beleza, mas eles estão em fases diferentes. Vai dar para me ver a água no estado sólido, com gelo, e vai dar para me ver a água no estado líquido. Então, é um sistema bifásico, também será o que? De heterogênea. E aí, algo assim, muito comum é o granito, né? Que você tem que tomar um cuidado, que ele vai ter aqui essas constituições, depois você dá uma olhada direito aí, mica, feldspalto, quartzo, então ele vai ter aqui, pessoal, três fases, três componentes, cada componente uma substância, então será um sistema trifásico e heterogênea. Beleza, galera? Até a nossa próxima.